Olá, caros amigos do Grupo Alto de Souza. Vamos ao estudo deste sábado, dia 16 de outubro, do livro Dimensões da Verdade, o texto Socorro Sempre, começando com a página de abertura do livro Ceifa de Luz, ditado pelo Emmanuel, psicografado pelo Chico. Lição 33. Ante a bênção do corpo. Ora, vós sois o corpo de Cristo. Paulo aos Coríntios. A pretexto de atingir a virtude, não menosprezes o corpo que te auxilia a conquistá-la. O veículo orgânico para o espírito reencarnado é a máquina preciosa capaz de ofertar-lhe, às mãos de operário da vida imperecível, o rendimento da evolução. Há quem lhe condene as peças enobrecidas à ferrugem destruidora. São os irmãos que se deixam vencer pelas teias da inércia ou pelo bolor do desânimo. Conhecemos aqueles que lhe relegam a engrenagem, a perturbação e a desordem. São os companheiros que preferem o desequilíbrio e a intemperança para conselheiros de cada dia. Observamos frequentemente os que lhe arrojam as possibilidades ao fogo devorador. São os amigos voluntariamente entregues a furiosas paixões que lhes devastam a mente. Anotamos ainda aqueles que lhe cedem a direção a malfeitores confessos. Temos nessa imagem todos aqueles que se comprazem com os empreiteiros da delinquência, a desenvolverem lamentáveis processos de obsessão. Preserva o teu corpo a feição do trabalhador responsável e consciente, que protege o instrumento de serviço que a vida lhe confiou. Foge ao tormento do excesso, ao azinhavre da preguiça e à excitação da imprudência. Bendizendo o templo de recursos físicos em que te situas, passarás sobre a terra abençoado e servindo, convertendo as cordas de tua alma em harpa divina para que o Senhor, através delas, possa desferir para o mundo as melodias da beleza, os cânticos do progresso e os poemas do amor, em celeste exaltação da alegria imortal. E assim agradecemos a Jesus, nosso Mestre, Deus nosso Pai de infinita misericórdia, aos bons espíritos que nos acompanham, que nos orientam, que nos amam, que nos protegem, para que o nosso estudo de hoje seja profícuo, para que possamos absorver todos os ensinamentos que Joana nos traz com o texto de hoje. Que assim seja, Senhor, graças a Deus. Bom, o texto de hoje, Socorro Sempre, ele fala, ele aborda a questão, da maledicência, a questão do julgamento, a questão das condenações, das admoestações que nós somos pródigos em realizar. Infelizmente, na nossa faixa vibratória, muitas vezes nos deixamos levar por essa fraqueza, da maledicência, do julgamento precipitado, do rigor em julgar o próximo e a indulgência conosco, os nossos próprios erros. Joana começa dizendo aqui que quem se dispõe a agredir verbalmente e a acusar sempre encontra panoramas sombrios em todo lugar para verberar. Então, esse primeiro ensinamento, esse primeiro comentário de Joana nos faz refletir, sobre essa questão de quando nós nos colocamos na posição de juízes, na posição de juízes infalíveis, e de donos da verdade, donos da virtude, monopolizando a virtude, monopolizando as boas qualidades, e julgamos o próximo, com tanto rigor, com a quantidade de rigor que nós temos em relação à benevolência, quanto aos nossos próprios erros, nossas próprias falhas. Então, essa questão da maledicência, essa questão das palavras duras, muitas vezes, na grande maioria das vezes desnecessárias, ela nos traz, como diz Joana, ela reverbera em todo lugar onde nos encontramos. Quando nós carregamos esse fardo, porque isso é um verdadeiro fardo, do julgamento, da ofensa ao próximo, da condenação,
Isso, na verdade, é um fardo que nos faz tanto mal. E esse mal, muitas vezes, e aí aludindo aqui ao texto de abertura, muitas vezes esse mal ele nos tem reflexo no nosso corpo físico, né? Na nossa máquina física que nos foi emprestada para que nós possamos conduzir nossa reencarnação, nossa observação. Então a gente pode refletir muito sobre essa questão e procurar retirar do nosso dia a dia, procurar, vamos dizer assim, nos policiarmos, né, nos vigiarmos quanto a essa questão de usarmos, né, a maledicência, de julgarmos o outro, de comentarmos a famosa fofoca, né? E aí me vem aquele ditado popular que é mais ou menos, né, quando João fala de José, eu sei mais de João do que de José. É mais ou menos por aí, né, o ditado, e ele é muito verdadeiro, né? Ele nos traz muito essa reflexão em relação ao que nós provocamos quando somos tomados por essa questão da maledicência, né, das acusações indébitas, muitas vezes caluniosas e muitas vezes, né, hoje em tempo de fake news, né, tanto se usa esse termo hoje, né, muitas vezes nós nos apressamos a julgar sem conhecer as razões do próximo, né, sem um mínimo de piedade, sem considerar que muitas vezes aquele a quem estamos julgando, aquele a quem estamos condenando, né, nem julgando, normalmente condenando, muitas vezes já traz em si também o mal, já traz em si a tortura, já carrega também seu próprio fardo, sua própria dor, e nós só agravamos a situação dessa pessoa quando nós julgamos, quando nós condenamos, quando nós ofendemos, né, quando nós usamos da maledicência em relação a essa pessoa. Então é importante que a gente pense, né, que a gente repense, né, e considere que quem tombou, quem está entregue ao vício, quem está entregue ao crime, quem está entregue a diversos fatores, né, que causam a nossa indignação, que causam a nossa, às vezes até uma preocupação sincera, essa pessoa ela já se encontra em dificuldade, ela não precisa do nosso julgamento, ela não precisa da nossa condenação e ela não precisa sequer da nossa admoestação. Essa pessoa precisa do nosso amor, da nossa compreensão, da nossa paciência e principalmente da caridade do ouvido, muitas vezes, da caridade do silêncio, né? Muitas vezes nós mantemos o silêncio perto de uma pessoa que está sofrendo, que está desarvorada, que está fora de si. Muitas vezes o silêncio é o melhor remédio, é a melhor providência, e é importante que a gente esteja com isso sempre em mente. A pessoa que já está sofrendo, como eu falei, que já está no vício, que já está no crime, ela não precisa de mais nada para o sofrimento dela. O que ela precisa é de ajuda. E Joana nos lembra aqui com muita lucidez, com muita sabedoria, que é uma característica desse espírito, né, que Jesus, né, enquanto aqui na Terra, encarnado, ele se comoveu ante a mulher em adultério, que foi pega em adultério, ele se comoveu com o ladrão, né, no momento da crucificação, ele se comoveu com o cobrador de impostos e com todos os fracassados e os infelizes, e justamente porque na sua sabedoria ele percebia que essas pessoas sim precisavam de muita ajuda e não de condenação. E na verdade ele estendeu a sua mão, né, abriu seu coração para essas pessoas, não condenou, não julgou. E justamente quem foi alvo, né, das suas maiores críticas, né, das maiores críticas de Jesus, foram justamente os hipócritas, os fariseus, aqueles que se julgavam donos da verdade, donos da virtude. E é nesse sentido que nós precisamos ter Jesus como modelo, né? Nós sempre dizemos que ele é o nosso mestre, que ele é o nosso modelo. Está lá no Livro dos Espíritos, né? Na resposta simples daquela questão, se não me engano, 625,
né, que temos que ter ele como guia, como modelo, e dessa forma, tendo ele como guia e como modelo, é no momento em que lidamos com pessoas, né, que estão, né, na situação de dificuldade, na situação do vício, do crime, né, dessas todas essas situações, como adultério, o que quer que sejam os maiores temas das nossas maledicências. Essas pessoas, na verdade, elas precisam de ajuda. Elas não precisam da nossa condenação, elas não precisam da nossa ofensa, elas não precisam da nossa agressão verbal. Importante que a gente, então, vigie sempre nesse sentido. A gente, ao carregar em nós essa ideia, né, de julgamento, de sermos a palmatória do mundo, na verdade nós carregamos, então, como eu falei no início, nós carregamos um fardo, né, porque no final das contas isso causa sofrimento para nós mesmos, né, porque quando nós vemos o mal em tudo quanto é lugar, quando nós vemos o crime, quando nós vemos defeito nos outros, quando nós julgamos, na verdade nós acabamos nos envolvendo com uma atmosfera nebulosa, com uma atmosfera insalubre, né, com uma atmosfera em que muitas vezes é difícil até de respirarmos, né, é difícil para a nossa saúde, inclusive do corpo físico, porque nós somos cercados por essa ambientação e, obviamente, cercados nesse ambiente, nós somos cercados por espíritos que também nos desejam mal, que também querem nos prejudicar. Então é importante que a gente afaste do pensamento a questão da maledicência, fuja, né? Fuja da famosa fofoca, fuja da condenação, fuja do julgamento precipitado, do julgamento rigoroso, do julgamento cruel, e nos mantenhamos longe dessa situação. Que a gente possa, então, se manter com a alma limpa e, na verdade, sempre que virmos essas situações que tanto, né, nos provocam indignação, refletimos se até que ponto nós também não estamos mergulhados naquilo ali, né? Quando nós julgamos o adúltero, quando nós julgamos o viciado, quando nós julgamos o criminoso, a gente precisa, antes disso, a gente precisa pensar, né, até que ponto, né, a gente também já não esteve ali ou até está naquela situação. Então, ao invés de julgar, a gente precisa colocar um espelho e tentar olhar aquela pessoa como se fosse um espelho e ver o que tem de nós refletido ali e o que tem de nós que precisa ser modificado, né, tendo como exemplo o próximo. E aí é a questão do amor, né, do empregar sempre o amor, empregar sempre a compreensão. Eu acho que é a grande lição aí que Joana nos traz, né? Evitarmos as palavras duras, tanto no que a gente fala quanto no que a gente pensa, e procurar mais a benevolência, a indulgência e seguir, né, o nosso modelo, né, que nós devemos seguir, que é Jesus, que é o nosso mestre maior. E assim, dessa forma, a gente encerra o estudo de hoje, agradecendo mais uma vez aos nossos protetores, a Joana de Ângeles por tantos ensinamentos, a Alta de Souza, Espírito que governa a nossa casa tão amada, a Jesus, nosso mestre, nosso modelo, nosso guia, a Deus, nosso Pai, pedindo que nos ajudem a vigiar, que nos ajudem a termos inspiração para uma palavra sempre de amor, uma palavra positiva sobre o que quer que seja, sobre quem quer que seja, para que nós não alimentemos essa psicosfera tão negativa que o nosso planeta vem mantendo, né? Ainda mais nesse momento de dificuldades, de pandemia, né, da humanidade, com essa crise tão difícil de superar. Então, que Deus nos abençoe, que os bons espíritos nos inspirem, nos ajudem a nos mantermos com uma vibração alta e sempre com uma palavra de afeto, com uma palavra de incentivo, com uma palavra de amor na ponta da língua para aqueles que sofrem. Que assim seja, Senhor, graças a Deus.